Na noite de hoje, nós vamos falar de fé e esperança. A gente vai procurar entender um pouquinho sobre o que é fé, o entendimento de fé, porque se a gente hoje está dentro dessa casa espírita, hoje a gente vem em busca do Evangelho de Jesus, vem em busca de esclarecimentos para as nossas questões íntimas, é porque a gente tem esperança de chegar em algum lugar com isso. Graças à fé que nós abraçamos e que nós viemos aqui ansiosos, sedentos de compreensão, de elucidação, que só o Cristo pode nos dar. Então a gente vai entender essa fé, que fé eu tenho, como é que é isso, o momento em que a gente vive, se é possível ter fé no futuro, ter esperança no futuro, frente a tantas dificuldades que nós encontramos, tanto no nosso mundo particular, quanto no mundo como um todo. Mas antes de nós entrarmos na questão em si, nós vamos começar cantando uma música. A música que a gente vai cantar agora é Senhor das Estrelas. É uma música que por si só vai falar do Cristo da maneira que nós queremos que vocês sintam. Não é nem entendam, porque entender o Cristo é bem difícil, mas que a gente possa sentir Ele da maneira que essa música já belamente vai nos mostrar. Força do
Senhor das estrelas. Eis o Cristo do qual nós falaremos hoje. Que apesar de tudo que fizemos a Ele, Ele nos dá a lição do perdão. E nos acolhe e se coloca perto de nós, próximo, para nos auxiliar. Se nós procurarmos a palavra fé no dicionário, nós vamos perceber, vamos descobrir que fé vem do latim fides, e fides significa fidelidade. Então, na noite de hoje, meus irmãos, a gente não vai falar daquilo que nós acreditamos. Nós não vamos falar em acreditar. Nós queremos um entendimento de fé relacionado à virtude. E quando a gente fala em virtude, virtude tem a ver com fidelidade. E aí a gente se pergunta, quando é que a gente tem a oportunidade de sermos fiéis ou não a alguém ou alguma coisa, a algum animal? Quando é que a gente tem a oportunidade de ser fiel? Quando a gente se relaciona. Lá na rua, a gente tem a oportunidade de sermos fiéis a todo um sistema que nos diz que existem leis e regras de conduta e etc. Temos lá a oportunidade, então, de sermos fiéis ou não a isso tudo quando nos relacionamos com os nossos irmãos, quando nos relacionamos com a natureza. Quando estamos dentro do nosso lar, nós temos a oportunidade de sermos fiéis ou não ao relacionamento que estabelecemos em família, com aqueles espíritos que reencarnaram conosco. Seja um marido, seja esposa, seja filho, irmão. Somente no relacionamento é que se dá a oportunidade de sermos fiéis ou não a tudo aquilo que diz respeito à moral, a tudo aquilo que diz respeito a essa conduta que nós entendemos como correta. Dentro da casa espírita, aqui, nós temos a oportunidade de sermos fiéis a tudo aquilo que a doutrina espírita, o Consolador prometido, a tudo aquilo que Jesus representa em nossa vida. Nós temos a oportunidade de sermos fiéis ou não. Quando nós nos relacionamos entre irmãos, seja como trabalhadores, seja como os trabalhadores para com os frequentadores. Afinal, a casa espírita é de todos. Então é nesse relacionamento que nós temos a oportunidade de sermos fiéis à doutrina espírita. Então hoje a questão da fé é a fé-virtude. Virtude que tem a ver com fidelidade no relacionamento com Deus. No relacionamento com o Cristo. Porque como nos mostra a música que a gente acabou de cantar, e se a gente parar para pensar um pouquinho, vejam bem Jesus, esse ser iluminadíssimo, nosso mestre divino, não tinha a obrigação, se não quisesse, de vir à Terra. Mas o que ele faz? Qual o movimento que Jesus faz? Ele baixa a sua vibração. Baixa assim, se diminui, para poder caber nesse nosso corpo ainda muito denso, materialmente falando, para caber e poder vir aqui à Terra, para nos ensinar o amor. Então, se Jesus fez esse movimento de vir para cá, de vir até nós, por que é que nós o manteremos na história? Por que manter Jesus crucificado? Quando o que Ele quer é que nós o aproximemos dele. Aproximemos Ele de nós, indo ao encontro dele. Então, fé, meus irmãos, é estabelecer esse relacionamento com esse Cristo que todos nós conhecemos um dia. Porque senão não faz sentido. Eu acreditar em Jesus, naturalmente acredito no amor. Porque Jesus é o próprio amor. Mas que uso eu estou fazendo disso tudo que eu acredito? Nós acreditamos na doutrina espírita. Sim. E assim como tem muita gente que acredita em Deus, e nem por isso faz disso uma oportunidade de se melhorar. Mas acreditam. Sim, acreditar é fácil. A questão é como eu me relaciono com tudo o que eu acredito. Eu acredito em Jesus. Eu procuro seguir os exemplos de Jesus. Então eu preciso estar indo de encontro a isso. Me relacionando. E não é, geralmente, na maioria das vezes, não é dentro da casa. É lá fora. A gente vem à casa espírita e aprende um monte de coisa.
que é a própria doutrina espírita. Tudo que a gente estuda no livro dos Espíritos, no Evangelho, serve para quê, meus irmãos? Não é para mérito de dizer eu tenho intelectualidade, eu sei um monte, sei todas as questões do livro dos Espíritos. Não. É para que nós melhoremos o nosso relacionamento, porque talvez dentro do nosso lar nós estejamos vivendo dificuldades inimagináveis. Que somente o entendimento dessa fé é que vai nos auxiliar. Porque acreditar em Jesus é acreditar no perdão. É ter paciência, é ser pacífico. Então, se a gente observa que o momento atual que a gente vive é um momento de turbulência, a gente também percebe que esse é um convite a refletirmos mais profundamente na questão da fé que temos, para ver se nós podemos ou não ter esperança no futuro. É um convite. As dificuldades que nós temos no nosso lar são um convite a rever muitas das questões íntimas de cada um de nós. E é a partir daí que a gente começa a ver, será que eu estou me relacionando bem? Será que eu estou fazendo uso? Eu vou lá na palestra, lá no centro espírita, eu vou no estudo, aprendo um monte de coisa, mas será que eu estou conseguindo aplicar aqui dentro de casa? Porque se eu não consigo aplicar dentro de casa, lá na rua, em qualquer outro lugar, lá no meu trabalho, não faz sentido eu vir ao estudo para conhecer, para entender os desdobramentos morais do Evangelho de Jesus, se eu não conseguir, ou não puder, ou não querer fazer uso disso lá fora. É importante aprendermos. A fé raciocinada é porque nós entendemos a questão da fé que abraçamos, por que abraçamos e se concordamos ou não. Aí nós vamos à prática. Aí a gente vai tentar se harmonizar lá com o nosso irmão que é difícil. Tentando compreendê-lo. Tendo paciência. Porque não faria nenhum sentido eu estar aqui à frente, falando para vocês de fé e esperança, trazendo um estudo que é feito acerca da fé e da esperança, se eu não tivesse o mínimo de esperança no futuro. Seria hipocrisia. Mas eu tenho esperança. A Mônica tem esperança. E eu sei que todos aqui têm esperança também. Então a gente estuda, se fortalece para seguir em frente. E aí sim, se nós pararmos e... Tá, mas eu estou fazendo essa caminhada, eu estou tomando esse caminho. Então quer dizer que eu estou me relacionando com Deus? Está. Porque se nós nos relacionamos com Jesus, naturalmente nos relacionamos com Deus. Naturalmente. Se nós nos relacionamos bem em casa, temos um pouquinho mais de paciência, nós estamos nos relacionando com Jesus, porque toda essa paciência é fruto dos ensinamentos do Cristo. Quer queiramos ou não. Então, fé, meus irmãos, guardemos. Guardemos. Não é acreditar, não basta só acreditar. Nossas crenças não nos sustentam nos momentos de dificuldade. Agora, o vínculo, o relacionamento com tudo que eu acredito, isso sim, isso cria bases, isso cria sustentação. Porque daí eu vou à prática. Ah, eu acredito no amor, mas se eu não exercito o amor com o meu irmão, que é mais difícil, eu não tenho base. E no momento que eu sou provado, geralmente eu reprovo. Porque o amor não se prova com os irmãos que são fáceis de amar. A aprovação vem com aquele irmão difícil, que nos provoca os brios, que nos provoca se esse amor que eu digo ter, realmente é amor capaz de passar por cima da dificuldade, da diferença que eu vejo no meu irmão, para assim amá-lo, como Jesus nos amou, mesmo que nós tenhamos feito o que fizemos com ele. Então, isso é fé. Isso é fé. É praticar. É exercitar. É caminhar com Jesus. Trazer Jesus para perto. Tira ele lá da cruz. Ele não é um personagem histórico, não. Que a gente comemora dias lá eventuais do ano. Não. Ele é um ser presente. É o irmão mais velho. E o irmão mais velho caminha com a gente. Caminhamos com ele. A música que nós vamos cantar agora é justamente uma prece. Quando penso em Jesus. Toda vez que
os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, paparirá. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, Quanta coisa boa acontece quando nós pensamos em Jesus. Não é verdade? E se todas as nossas preces fossem assim? Pensando em Jesus desse jeito? Com essa intimidade da alma? Porque eu acredito que, se não todos, a maioria aqui tem as suas dificuldades, as suas dores que talvez deixou em casa e veio aqui em busca de um consolo, de um amparo, de um lenitivo. Então, se a nossa prece pudéssemos botar essa pitadinha desse pensar em Jesus, buscando esse recurso, porque é isso que Jesus deseja de nós, que nós nos liguemos a Ele desta maneira calorosa.
Na questão 794 do Livro dos Espíritos, agora entrando um pouquinho na lei de progresso, porque agora nós vamos falar de esperança. Se podemos ou não ter esperança. Progresso da legislação humana. Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: a sociedade poderia ser regida somente pela lei natural, sem o concurso da lei humana? Somente pela lei natural? Mas o que é lei natural? E aí é que entra o fantástico, o maravilhoso dessa obra codificada por Kardec. Porque não há dúvidas. Ah, mas o que é lei natural? Aí a gente vai lá na questão 614, pesquisa lá no Livro dos Espíritos, questão 614. Kardec pergunta exatamente isso. O que se deve entender por lei natural? Para não restar dúvida do porquê que Kardec fez aquela pergunta. O que se deve entender por lei natural? E os Espíritos responderam: lei natural é a lei de Deus. Deixa eu ver. Única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que ele deve e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando se afasta dela. Essa é a lei natural. Única e verdadeira para a nossa felicidade. E aí então voltamos à questão 794, quando ele perguntou se nós poderíamos, como sociedade, ser regidos somente pela lei natural, sem o concurso da lei humana. E aí os Espíritos responderam para Kardec: poderia sim. Se o homem a compreendesse bem e tivesse vontade de as praticar. Não é nada de extraordinário, é uma questão de vontade e de conhecer a lei natural. Mas a sociedade, continuam os Espíritos, a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Então vejam, meus queridos irmãos, lei natural é a lei divina, única e verdadeira para a nossa felicidade. E nós poderíamos, em nossa sociedade, sim, termos como lei somente a lei natural, se a compreendêssemos e principalmente se tivéssemos vontade de praticar a lei de Deus, com toda a sua excelência. Mas aí os Espíritos acrescentam que não há problema nenhum na sociedade ter as suas leis. Não tem problema, tem as suas exigências, precisa de leis particulares e não há nada de errado nisso. Não há nada de errado com as nossas leis, no sentido de termos leis no nosso mundo. Aí na questão 795, Kardec perguntou: qual é a causa então da instabilidade das leis humanas? Qual é a causa dessa... A gente vê essa instabilidade que está aí inclusive hoje. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? E os Espíritos responderam: nos tempos de barbárie, o mais forte é quem cria as leis e os cria para si. Foi preciso modificá-las à medida em que o homem compreendeu melhor a justiça. E eles continuam: as leis naturais, as leis humanas, são mais estáveis, são mais equilibradas, à medida em que se aproximam da verdadeira justiça e que se identificam com a lei natural, ou seja, que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. A gente não vê hoje os tempos de barbárie ainda presente? A gente não vê ainda leis que se criam visando apenas o interesse de alguns em detrimento de outros, etc. Ainda vivemos um tempo de barbárie, sim. Vivemos. Mas aí a gente precisa pensar numa coisa que os Espíritos disseram aqui. Foi preciso modificá-las à medida em que o homem compreendeu melhor a justiça. Isso quer dizer que as leis foram muito piores, a gente vem evoluindo e a lei naturalmente vai evoluindo também. As criações, as leis que são criadas também passam a ser criadas visando uma outra ótica. E não precisa ir muito longe no passado para perceber que sim, houve essa melhora nas nossas leis. Houve. Então não está ainda do jeito que precisaria, mas é uma caminhada. É uma marcha evolutiva. Na questão 797, então Kardec, para fechar essa parte da lei do progresso, ele perguntou: beleza, já entendemos o que é a lei natural, entendemos que poderíamos, sim, se compreendêssemos e quiséssemos, tivéssemos vontade de praticar essa lei, então como é que o homem pode ser levado a reformar as suas leis? Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Aí os Espíritos responderam o seguinte: vem naturalmente, pela força das coisas,
e pela influência das pessoas de bem que a conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou tantas e reformará outras. Espera, dizem os Espíritos da resposta. Então, se a gente parar para analisar o momento que a gente está vivendo, talvez essa não seria a força das coisas nos empurrando? Isso tudo, esse momento que a gente vive de dificuldades, a gente vê que a maldade humana está tão aparente que a gente percebe em mínimos detalhes o alcance da maldade humana em alguns seres. Tudo isso, esse cenário que eu não preciso nem descrever, que vem assolando os nossos corações, sedentos de um mundo melhor. Esse não seria talvez a força das coisas empurrando, porque talvez até ontem nós estivéssemos confortáveis, acomodados, ignorando talvez, ou apenas fingindo, que existe isso tudo sim na nossa sociedade e a gente precisa melhorar isso. Então vem a força das coisas e nos empurra e diz: levanta, meu irmão. Se tu não concorda com isso, se tu não pode fazer nada na prática, faça uma prece. A nossa irmã aqui não lembrou dos nossos legisladores, o pessoal que está lá no poder. Será que a gente pode imaginar o alcance de várias mentes pensando em prece por eles? Então a força das coisas vem e nos incomoda, nos tira do comodismo. Aí a gente fica, meu Deus, mas será? Mas eles também nos dizem, os Espíritos, que também vem pela influência das pessoas de bem. E quem é que são essas pessoas de bem, então? E a gente podia fazer, inclusive, uma outra pergunta. Quem somos? Somos aqueles que esperam a força das coisas e empurrar para que faça alguma coisa? Ou somos as pessoas que buscam influenciar positivamente outras pessoas ou mesmo o nosso país? Com as suas atitudes. Porque pensar em pessoa de bem, no nosso nível, no nosso alcance de elevação, de médio, somos candidatos a sermos homens, mulheres, pessoas de bem. Mas a gente pode começar desde já. Quem aqui que não pode influenciar positivamente alguém? Com um pensamento, com uma prece, dizer: meu irmão, não está fácil, vamos fazer uma prece? Eu faço contigo. Não desiste não, vamos fazer uma prece aqui, ó. Eu sei que o amparo vem, porque essa é a nossa fé. É nisso que nós acreditamos. Mas geralmente, no momento da dificuldade, ao invés da gente recorrer à nossa fé, a gente desanda. Porque Deus, com certeza, está distraído e me deixou aqui abandonado. Não sei por que Jesus veio ensinar o amor, porque ninguém me ama. Então essa busca, é esse chamado. A situação ela é um chamado para que o homem, a pessoa de bem que há dentro de nós, floresça e influencie o progresso, como nos diz os Espíritos. E eles concluem dizendo que o homem já reformou várias vezes, às vezes e reformará outras. Espera. Será que é para a gente sentar e esperar? Existem pessoas de bem por aí fazendo o progresso, então a gente senta e espera. Não, não foi isso. É um espera no sentido de andar. É um espera em movimento. O esperar é pensar que o mundo de regeneração vai acontecer. Mas enquanto a gente espera, a gente vai trabalhando aqui dentro. Vai regenerando o íntimo. E logo encontraremos o mundo de regeneração. Por afinidade. Então, se nós enfrentamos, meus irmãos, dificuldades, se a gente vê todo esse processo que está se dando no Brasil, vamos falar mais do Brasil mesmo, é um chamado para ver quem somos, o que estamos fazendo. E aí eu convido a fazer uma pequena linha do tempo, aqui, imaginária. A gente falou aqui da questão da lei do progresso, e aí se a gente parar para pensar lá na época de Jesus, vamos lembrar lá, eu sei que nós temos o esquecimento, né, da reencarnação, não lembro, mas vamos pensar assim, lá na época de Jesus, como é que era a situação? Com certeza era muito pior.
Às vezes o indivíduo saía para ir trabalhar, não voltava, era assassinado, não tinha leis, não tinha quem fosse atrás, se conformava que alguma coisa aconteceu, não sei o quê. Hoje não. Hoje existem leis que amparam os idosos, leis que amparam as crianças, os jovens, as mulheres, etc. Ah, mas ainda não é o que a gente queria. Beleza. Mas a gente não está numa caminhada de progresso. Então a gente também precisa ter o bom senso de saber olhar para aquilo que já está acontecendo e parar de olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Porque aquilo que não aconteceu também depende de nós em transformar, em construir. Então, se nós olharmos a época de Jesus, foi muito pior. De lá para cá, sim, houve um momento muito pior. E a gente acredita no Espiritismo, acreditamos na reencarnação. Sabemos que o corpo não morre, ou, aliás, o espírito não morre, o que morre é o corpo. E a gente vai seguir a nossa jornada evolutiva aí. Mundo espiritual, etc. Né? Acreditamos em tudo isso. Isso quer dizer que já foi muito pior. Nunca fomos melhores do que nós somos hoje, nunca. Porque nós ainda não chegamos lá. Aliás, nós nem desencarnamos ainda para saber o que nos espera lá no plano espiritual. O que nós deixamos lá, ao voltar para cá, etc. Então, nunca fomos melhores do que nós estamos apresentando aqui hoje. Nunca fomos melhores. Mas já fomos piores. Então, se nós não fomos melhores e já fomos piores, esse é o nosso melhor momento. Esse é o nosso melhor momento. O momento melhor da Terra. De todos os seres, e pasmem, é o melhor momento daqueles que estão lá se equivocando no poder. É o melhor momento daquele que assassina. O assassino lá. Talvez hoje ele mate 2. Na outra encarnação, nas outras, talvez ele matasse um monte. Não importa o nível, é o melhor momento de todos nós, porque não há erros. Nós não estamos na Terra, não estamos no Brasil ao acaso. Não há erros. Então, se é o nosso melhor momento, onde está o nosso melhor? Onde está o nosso melhor? E a gente fala para nós que estamos aqui. Porque daí se a gente começar a entrar pelo viés de pensar, mas o outro lá não está preocupado com isso. Não, não importa o outro, é aqui, é nós. Onde está o meu melhor? Onde está o melhor de cada um? Porque a Terra, o Brasil, anseiam pelo melhor que há em nós. Não é isso que esse momento pede, que clama Ismael, o Mestre Jesus. Se consultarmos nosso íntimo, perceberemos e quase ouviremos. Não precisa nem ser médium sensitivo lá. Não precisa. Você vai ouvir o chamado para oferecer o teu melhor. Porque o nosso objetivo é evoluir. E nós seremos melhores sim. A começar pelo que estamos fazendo hoje, no presente. Pelo bom uso desse presente, dessa oportunidade que recebemos. Em sermos, em nos transformar, em nos esforçarmos para sermos pessoas de bem. Minimamente que seja, não é nem imaginar fazer grandes coisas, não. No que cada um pode. E aí a gente vai estar galgando esses degraus, a gente vai estar contribuindo com o progresso. Antes de nós continuarmos, nós vamos cantar mais uma música. Depois a gente se encerra. A música que nós vamos cantar agora é justamente do Brasil para o mundo inteiro. É a música inspirada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E essa letra por si só já fala muito desse sentimento que nós devemos ter por estarmos nesta pátria tão amada.
de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora sou criança no solo brasileiro, no Evangelho eu encontro a direção, e quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Reconstruir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que possamos melhorar. Não podia ter um recado melhor para todos nós com relação a essa situação do Brasil e por que somos brasileiros e por que devemos nos sentir felizes e orgulhosos por estarmos aqui, podendo contribuir conosco para o melhoramento do Brasil. Porque se engana se a gente pensa que é o Brasil que precisa de nós que precisamos disso que o Brasil está nos oferecendo. Para nós encerrar, questão 918. Kardec perguntou para os espíritos: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Por quais sinais? Kardec respondeu: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática das leis de Deus e quando compreende por antecipação o mundo espiritual, a vida espiritual. Nós já compreendemos a vida espiritual. Já sabemos que existe uma vida espiritual. Que o nosso destino lá depende das nossas escolhas aqui e agora. Nós compreendemos isso. Agora nós precisamos nos esforçar para praticarmos em todos os atos da nossa vida, em todas as oportunidades, poderíamos dizer assim, a lei de Deus, o Evangelho de Jesus. Porque, como eu dizia antes, se nós estamos no nosso melhor momento, onde está? Onde está a nossa luz? Eu abro um parênteses para falar de uma situação que ocorreu lá na nossa... A nossa casa é bem recente, tem 8 meses só, está completando 8 meses que a gente fundou o Centro Espírita lá em Barão de Cotegipe. Eu vinha de Florianópolis e eu me perguntava por que lá no interior, sair da capital, né? Eu já era gaúcho, mas tinha ido para lá, e para o interior, né? Chamado para lá, fundar um Centro Espírita lá em Barão de Cotegipe. Por quê? Né? Me perguntava assim, num primeiro momento. Aí está no processo esse de organização do centro, né? As reuniões que antecedem a fundação. Aí um belo dia, desculpe,
Um belo dia chega um espírito protetor, nos traz uma mensagem de conforto, de sustentação, que não se identificou. Passado algum tempo, depois, lá nas reuniões mediúnicas, esse espírito vem e se identifica novamente, se comunica depois de algumas comunicações e se identifica. Quando esse ser se identificou, eu fiquei me perguntando, e eu tenho certeza que Mônica, minha irmã, meus outros irmãos, também ficaram se perguntando: por que nós? Por que eu? Tão imperfeito? Para quê? Como assim? Não acreditei. E fiquei nesse questionamento: por que? Mas eu sou tão miserável, me reconheço tão inferior, com tantas dificuldades ainda. Qual é o merecimento para ter tamanho amparo nos trabalhos? Aí um belo dia, não veio resposta nenhuma. Não veio resposta nenhuma. Um belo dia, numa outra comunicação, vem Bezerra de Menezes e nos traz uma mensagem, e dentro do contexto da mensagem ele nos diz o seguinte: se em algum momento vos questionarem acerca do porquê nos aproximamos dos vossos trabalhos, guardai as vossas certezas no amor, pois o critério para o trabalho não é a perfeição, mas sim o amor que trazem em vossos corações. Porque o amor que cura, continua ele, não é o amor de quem espera ser amado, é o amor de quem vai amar. Então eu convoco os vossos corações ao amor. Trabalhemos juntos. E numa das reuniões ele vem amparando seres necessitados que dirigem preces a ele ou a Jesus. Nos seus braços, não se importando se ele ia sujar a sua veste. Aí meu Deus, o que é? Eu não entendo nada sobre humildade. Nada. Porque às vezes a gente, na nossa pequenez, acha que é muito. E esses seres de luz, a exemplo de Jesus, nos mostram que é possível amparar os mais necessitados, que estão mais próximos. Então, meus irmãos, não apenas critiquemos esses irmãos que estão equivocados, que estão no poder. Não critiquemos, não maldigamos aqueles que estão ao nosso lado, que nos provocam, que nos enfrentam, que nos desafiam. Mas antes disso, amemos. Amemos. Porque se tem uma certeza que nós trazemos em nosso coração, e não é mérito nosso, é mérito de Jesus. Porque se hoje nós compreendemos e assimilamos o amor, é porque Jesus nos deu essa oportunidade. Nós acreditamos no amor. Então não importa a dificuldade a qual estejamos passando, vamos lembrar de colocar uma pitadinha de amor. Vamos lembrar de colocar uma pitadinha de amor pelo nosso país, como bem fez a nossa irmã na sua irradiação, ao invés de apenas criticarmos. Porque a crítica é fácil. Olhar as mídias, receber aquilo pronto e simplesmente tomar um partido é fácil. O difícil é nós silenciarmos o nosso pensamento para fazermos uso de tudo que nós aprendemos com Jesus, para aplicar. Então nos esforcemos, porque eu sei que não é fácil. Para nós também não é fácil. Para ninguém é fácil. Mas nos esforcemos por amar. O que não quer dizer, como muitos usam como desculpa, trazer para dentro de casa, não. É olhar com olhares diferentes, de compaixão. De compaixão.
Porque se eles estão equivocados, imaginem a queda como vai ser. No entanto, nós já estamos tentando nos harmonizar para não errarmos mais. Então vamos nos compadecer desses irmãos e de nossa parte, meus irmãos, fazer o que nos for possível. Não é se conformar com a situação. Amar não significa conformismo. Amar é entender o momento daquele nosso irmão e de nossa parte deixá-lo lá e fazer o que nos cabe. O melhor que nos é possível fazer. Isso é amar. Numa conclusão bem pequenininha, bem mínima. Que também não compreende o amor. Então vamos em busca disso. Essa música que nós vamos cantar agora veio por uma inspiração também. E não foi para mim. Foi por uma inspiração para um amigo. E aí esse protetor veio e ele disse: Paulo, tem uma mensagem para passar para ele, fulano. Mas se nós escrevermos, ele lendo a mensagem não vai recebê-la da forma como poderia. Então, que tal se a gente fizesse uma música, né? Botasse uma harmonia? E aí, eu escutei, ouvi lá a harmonia. E dentro da minha pequenez, que só toco violão muito mal ainda, tentei fazer a harmonia. Aí, gravei no celular, mandei para esse meu amigo. E realmente tocou na alma. É por isso que a gente faz palestras musicais, porque a música ajuda a absorver tudo aquilo que é falado. E aí, num outro momento, eu disse para esse irmão: não é possível guardar essa música só para nós. Eu tenho que cantar essa música nas palestras. Temos que cantar essa música toda. O nome da música é Bem Mais Forte que a Dor. E aí, se nós pararmos para pensar aqui, o que é mais forte que a dor? O que está bem acima da dor? A gente já vai chegar com isso. Então, ao cantar essa música, meus irmãos, o desejo que vai mais fundo na nossa alma, é que todos vocês saiam daqui, que eu sei que sempre saem, se sentindo amados. Amados. E não é da boca para fora, meus irmãos. A gente não vem aqui para fingir. A gente lá de Baruch, lembrem, e se possível vão nos visitar quando der. Lembrem-se, a começar por esses irmãos que nos receberam. Nós amamos cada um de vocês. Cada um de vocês. E se existe dor na nossa vida, no nosso coração, o amor é bem mais forte. Então não desistam. Não desistam das suas lutas, não desistam da luta coletiva pelo nosso país, pelo nosso mundo. Porque se um aqui desistir, vai ser muito mais difícil para nós. Nós contamos uns com os outros. Contamos, precisamos, nós precisamos de vocês, assim como cada um precisa de nós, e nós se ajudamos. Nós nos ajudamos. Então, ao cantar essa música, tragam para os nossos pensamentos essas dores. Tragam essas dificuldades e vamos pensar o que é mais importante. Deixar em evidência se é a dor ou se é o amor. Ao terminar a música, naturalmente a palestra já é o fim, então eu já deixo o nosso agradecimento, nosso caloroso abraço em nome da Casa do Caminho. Todos, tinha mais gente que queria vir junto para estar aqui com vocês, não puderam, mas a gente deixa o nosso caloroso abraço, o agradecimento pelos olhares, pelos sorrisos, pela paciência com esses que vos falam e vos cantam, e o convite para que, quando puderem, nos visitem na Casa do Caminho. Estaremos de coração aberto esperando por vocês.
ser.